Fala pessoal, sou Nerd com vocês, seu Nerd Professor, sou o Professor Nerd, vocês decidem. E então, vocês perguntaram e eu estou aqui para responder. Pois é galera, hoje vamos responder várias perguntas que vieram pela nossa caixinha de perguntas lá do Instagram. Então se você não me segue ainda é @nerd.sor. Eu abro caixinha de pergunta lá toda hora, tá? E aí vocês perguntam, depois eu respondo aqui nos vídeos no YouTube, beleza? Então vem comigo. A terceira temporada da Roda do Tempo terminou e muitas dúvidas ficaram no ar, afinal ainda tem muita coisa para acontecer. Vocês perguntam e eu, que já li os livros várias vezes, vou responder para vocês. Mas antes de eu responder, você já faz parte do clube de membros aqui do canal? Não faz? Então clica aqui em Seja Membro e vem conhecer esse clube. Porque galera, assim ó, a gente tem acesso antecipado aos vídeos, a gente tem um Discord fechado, onde só quem é do clube participa, e é por lá que a gente faz o nosso clube do livro. Pois é, os membros Achamanhá e Sedai podem participar diretamente do Discord, que vai para o nosso clube do livro que a gente tem a cada 15 dias. Estamos lendo o livro 1, O Olho do Mundo, e eu conto com vocês também. E se ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações para não perder mais vídeos que saírem aqui. E vamos para a primeira pergunta. Eu estou aqui com o meu celular e eu tenho todo mundo aqui, ó. Vamos lá. L. Veronese perguntou: já temos a atriz da Grindel confirmada? Então, para quem não sabe, a Grindel é uma das abandonadas que vai aparecer. Já foi confirmado que ela vai aparecer, mas não temos ainda a atriz que vai fazer ela e eu tô bem na expectativa para ver quem vai ser. O Edis123 perguntou: quais abandonados Nynaeve poderia enfrentar com todo o seu poder? Qualquer uma das mulheres. Qualquer uma das mulheres ela poderia enfrentar. Lanfear também? Lanfear também. Ela venceria? Bom, aí é outro assunto. Eu acho que assim, a Nynaeve enfrentando qualquer uma das abandonadas, a Grindel, até mesmo a Moghedien, que é bem mais fraca do que a Nynaeve, se a Moghedien não subestimasse a Nynaeve, ela venceria. Mas como a gente viu nos livros, a Moghedien subestimou ela várias vezes e conseguiu vencer. Eu acho que até mesmo o Asmodan poderia ser derrotado pela Nynaeve. Acima disso, aí a coisa muda muito de figura. Isso pensando nos livros, claro. Porque se a gente for pensar na série, ali a hierarquia de poder muda um pouco e aí não tem muito como dizer, porque parece que Lanfear é mais poderosa até mesmo do que o Rahvin na série. Que merda, hein? I am Cicero here. Pelo nível de poder de Siuan, eu acho que nerfaram muito ela. Você também acha isso? Por que fazem isso? Sim, eu acho que nerfaram bastante a Siuan. Ela não teve grandes demonstrações de poder, a não ser o que acontece na segunda temporada, quando vemos ela ali tendo que fazer um círculo completo para apagar meia dúzia de chamas. Isso é realmente muito fraco para o nível dela. Por que fazer isso? Eu acho que por questão de economia não financeira, mas de roteiro mesmo. Renata Raeli: se os abandonados masculinos não canalizam o poder verdadeiro em tempo integral, como eles não enlouquecem? Essa aqui eu já respondi várias vezes e eu vou responder várias vezes, porque se vocês perguntarem, estou aqui para isso. Acontece que a mácula de Saidin vem do próprio Tenebroso, do próprio Shaitan. E como esses canalizadores masculinos, eles juraram lealdade à sombra, eles têm vamos dizer assim, uma proteção do próprio Tenebroso, que não permite que a mácula chegue até eles. Aquela coisa preta que o Logan. Então quando a gente vê na série um dos abandonados canalizando, a mácula, né, que é aquela coisa preta que a gente vê quando o Logan e o Randy canalizam, não vamos ver ela. Por quê? Porque ela não atinge eles. Por quê? Porque o Tenebroso não quer. E como a mácula é basicamente partindo do Tenebroso, fica assim. Nathan Seskin: quanto tempo para começar as pré-produções da quarta temporada? Eles já têm roteiro, etc? Ou é tudo do zero? Eu acho que ele já fez essa pergunta, mas eu vou responder de novo, tá? Não temos ainda nem a confirmação de que teremos a quarta temporada. Então, nenhuma data definida. Mas eu acho que o Rafe, que é o produtor principal, é o cara que está por trás de tudo isso, já tem na cabeça dele tudo armado de como seriam as 8 temporadas. E eu já expliquei porque que, na minha opinião, serão 8 temporadas. O Vitor.gz pediu: professor, você pode falar mais sobre o Adam masculino? Amo seus vídeos. Obrigado, Vitor. O Adam masculino é uma coleira, né? Igual às coleiras que são utilizadas nas Damani pelo povo Seanchan, e com o objetivo de, então, controlar um canalizador masculino. Como canalizadores masculinos são normalmente mais fortes que mulheres, eles então colocaram na série, tá, da Amazon a necessidade de duas mulheres terem que se unir
para poder controlar um homem. E nos livros isso não acontece, tá? Nos livros o Adam masculino, ele só precisa de uma mulher para controlar ele mesmo, tá? E vai ter um momento nos livros, olha o spoiler, vou dar spoiler, não vou dar esse spoiler. Se quer saber dessa questão aí, vai lá ver o vídeo do Hunt que tá aqui no canal. Ah não, sério? Wen Giovannini, gostei. O mate é bissexual, nesse último episódio fiquei curioso, medo do ícone morrer. Nos livros isso não é mencionado, até porque os livros são lá da década de 90, tem toda uma pegada diferente, uma cultura diferente. Na série também ainda não é confirmado. Mas a minha aposta, sim, o mate é. Até porque a gente vê aquele papo dele com o Ishamael, a gente vê ele com aquele flerte lá, com aquele filho do comerciante em Tanchico. Então, na minha opinião, Matt é sim bissexual. Filho XB, se uma canalizadora estiver usando o Adam e ela for blindada, o Adam se solta. Filho XB, filho parece que é como os caras chamam os mantos brancos, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Não se solta, tá? Porque o Adam, ele não está preso porque a mulher é uma canalizadora, tá? Ele prende a mulher por ela ser uma canalizadora, mas ele fica preso ali por se estar preso mesmo, é preciso o poder para tirar. Nós vemos, por exemplo, o Matt testando isso no livro 10, né? Ele tenta colocar o Adam numa mulher que não canaliza, só pra ver se era possível fingir que ela era uma Damane e tal, e o Adam fica preso mesmo, ela não canalizando. Então, não, o Adam não solta por causa disso. Para soltar o Adam precisa fazer, tem um cliquezinho ali para colocar, para tirar. Na série da Amazon, parece que o Adam fica preso até a vontade da Suldan tiraram, né? A gente viu isso no final do episódio 8 da segunda temporada. Então é um pouquinho diferente, mas eu acho que não, porque teria que a Suldan querer que o Adam fosse retirado, e não só ela não estar canalizando. Inclusive, a Suldan nem sabe que canaliza. Tanto na série quanto nos livros, elas não sabem que tem essa capacidade. Felipe Santos, se o Rand enlouquecer completamente antes da última batalha, o que vai acontecer? Bom, aí nós temos que teorizar, porque isso nunca aconteceu. Na verdade, o Ishamael, ele já teorizou sobre isso. Parece que se o dragão enlouquecer antes da última batalha, ele cairia para a sombra e aí o Tenebroso venceria. E de acordo com o Ishamael, o Tenebroso só precisa vencer uma vez para quebrar a roda definitivamente. Jarita Carvalho, Elaine realmente é gay nos livros ou foi uma adaptação para a série? Olha, nos livros isso não é colocado, nem a Elaine, nem a Vienda e nem a Min. As três fazem parte do harém do Rand e nenhuma delas é gay, tanto que elas negociam formas de partilhar o Rand. Não é o Rand quem decide que vai dormir com a Min, se vai dormir com a Vienda, não. São elas que decidem, tá? Então, é estranho, mas é assim. Eles fizeram isso para tentar deixar mais palatável essa ideia de que o Rand vai ter 3 mulheres na série. Nia Sedai, então, Nia Sedai, qual é a sua já, Nia? Comenta pra mim. O que achou do início da amizade Min e Nynaeve? Forçada, né? Eu acho que a Min e a Nynaeve não tem nada a ver, elas nunca têm uma amizade muito forte nos livros, elas se relacionam muito pouco, mas é no livro 9 que elas vão ter um contato ali, então, pra mim, meio forçado. Pablo Medeiros 19, qual a diferença do sonho normal para Tel'aran'rhiod? Então, Pablo, Tel'aran'rhiod é uma dimensão paralela à nossa. Não é os sonhos. Porém, os sonhos conectam-se a Tel'aran'rhiod. É meio complicado de explicar. Nossos sonhos acontecem na nossa mente, mas eles têm um contato com essa dimensão que é chamada de mundo dos sonhos. Porém, cada um tem o seu, vamos dizer assim, a sua própria dimensão, o seu próprio sonho. Às vezes, esse sonho entra em contato com essa dimensão maior, que é Tel'aran'rhiod. As andarilhas dos sonhos, que elas conseguem perambular em Tel'aran'rhiod, podem também se conectar com os sonhos das pessoas e invadir os sonhos das pessoas, que é o que a gente vê a Lanfear fazendo várias vezes ali na terceira temporada. Douglas DJR, nos livros falam dos feitos que aqueles que têm 3 nomes fizeram para merecer. Comecei a ler os livros. Não, nós não sabemos quais os feitos que eles tiveram. Então, Elan Morin Tedronai, Lewis Terin Telamon, nós não sabemos o que eles fizeram, não é falado qual foi esse grande feito de nenhum deles, a não ser... de nenhum deles. Tá bom. Charles Nóbrega, quantos livros são e vamos ter quantas temporadas no Prime? São 14 livros, mais um prequel, tem mais quadrinhos, tem o Companion do Robert Jordan, tem bastante coisa, mas livros mesmo assim oficiais, canônicos, são 14 e a prequel, né, que é Nova Primavera, que é a história da Moraine ali e tal, é bem interessante também.
Quantas temporadas vão ser? Bom, a princípio 3, né? Porque não temos a 4ª renovada. Mas eu acho que teremos 8, tá? Pensando nos livros e como adaptar para que fique bom, no mínimo 8. ItaBSB, não é sobre o EP, então eu acho que ele mandou essa pergunta lá atrás quando ainda estávamos tendo a temporada. Mas queria entender o que é o Tenebroso. É uma entidade, uma energia, um antigo canalizador? Eu vou fazer um vídeo só sobre ele, para explicar bem certinho, né, o que é o Tenebroso. Mas, para resumir, Shaitan, ele é uma energia, ele é toda a energia maligna da criação colocada num único lugar. Tá? Então, quando o Criador criou o mundo e a roda começou a girar e o padrão começou a ser tecido, antes disso surgiu esse ser que não tem forma física. Ele é um ser, ele é toda a energia negativa. E o Criador trancou ele fora da dimensão, fora do universo. Ele não está em contato em nenhuma das dimensões, ele está fora do universo, preso na sua própria prisão, né, na sua própria cela. Vitor Rotifi, na Era das Lendas, os Aes Sedai tinham guardiões? Não, isso é legal, porque a gente vê a Lanfear falando isso, a Moghedien também fala que o elo foi uma coisa desenvolvida na Terceira Era e que elas nem entendem como ele funciona direito. Guilherme C. Fons, o Samael morreu naquela cena? Olha, eu acho que sim, porque a forma como ele tava, né, com todo aquele sangue extraído dele, tava bem doido, né? Eu acho que sim, que ele morreu. Porém, eu acho que foi uma morte ruim, desperdiçada, jogaram fora um personagem, já são poucos, já tiraram vários dos abandonados e desperdiçam esse apenas para fazer escada para Moghedien ser muito terrível. Mas, olha que loucura, e se não fosse o Samael? E se aquilo ali que o Ravin e a Lanfear veem é apenas um mundo dos sonhos e não um mundo real? Pode ser, né? Não ficou bem claro, pode ser que eles estejam em Tel'aran'rhiod e a Moghedien deixou ali uma armadilha para eles, uma imagem, uma ilusão. Eu não acredito nisso. Fonte Vozes da Minha Cabeça. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Gustavo Pedral. Uma Aes Sedai pode retornar à torre depois de ser exilada? Isso nunca aconteceu. Tá? Nunca aconteceu. Até porque uma Aes Sedai, para ser exilada, ela já é estancada e acontece todo esse processo. As únicas vezes que isso vai acontecer diferente vai ser aí durante o que aconteceu na série de livros. A Moraine nunca foi exilada nos livros. Ela foi exilada só na série. Isso foi uma trama entre ela e a Siuan para que a Moraine pudesse continuar rondando atrás do dragão e continuar com a sua missão interna que só ela e a Siuan sabiam. XR de Paula 18. Como aquele velho e o menino construíram o Ruidan? Não foram eles. Eu sei, você está falando daquele velho que é o Hunt quem faz e tal, na visão lá da 4ª temporada. Mas não foram eles. Aquele velho e aquele menino morreram, mas eles deixaram uma prole, vários filhos, ele teve filhos e tudo mais. Não foram todos que os abandonaram ali, foi apenas um grupo. Outro grupo ficou, eles vão se dividindo. E se não sei se você percebeu, mas não foi uma carroça apenas que saiu, foram centenas de carroças. Naquele momento da visão, alguns da Aishain decidiram deixar de ser da Aishain e se tornaram então os latoeiros, os Atamieri. Mas mais tarde eles vão encontrar outros, isso não é mostrado, mas outras carroças vão se encontrar e mais da Aishain vão se encontrar e assim eles vão formar um novo grupo. Tanto que depois a gente vê na visão, na verdade é antes, né? Porque as visões são ao contrário. Na visão anterior do Rand, quando a gente vê o Daishain se tornando o Aiel, né? Quando ele pela primeira vez vai usar o véu, vai matar alguém e tudo mais. Já havia um grupo maior de pessoas. Então não foi aquele menino e o avô dele apenas que montaram o Ruidan. Na verdade eles morreram muito antes deles chegarem em Ruidan. Umas 10 gerações antes, mais ou menos. J. Mesquita. Como vão atribuir a Katsuane como conselheira de Rand, já que Moraine não morreu? E aqui está um detalhe que muita gente não pegou. Apesar de termos visto uma batalha entre Lanfear e Moraine nessa temporada, não era nessa batalha que as duas iriam morrer, entre aspas, até porque elas não morrem, né? Sim, e sim, na batalha em Cairhien, lá na frente, na batalha em Cairhien, é lá que nós temos aquele momento que a Moraine e a Lanfear se enfrentam, e aí sim a Moraine deixa de ser a conselheira do Rand para que a Katsuane assuma isso. Porém, eu vou dizer para vocês que eu acho que isso não vai acontecer. Não veremos elas passando pelo arco, nem indo parar no mundo do Sim, e a Katsuane não vai aparecer, e veremos a Rosamund Pike como Moraine tomando esse arco da Katsuane, o que não seria tão ruim assim
pra série, na minha humilde opinião. Gerson Séries, o Gerson que é parceirão aqui no canal. Não entendi por que a mãe morreu. Simples e fácil de explicar isso. Questões financeiras. O cachê da Sofia Okonedo não é nada barato e ela tinha outras coisas que ela queria fazer. Não tinha como manter a Rosamund Pike, a Sofia Okonedo, a Natasha O'Keeffe e ainda o cachê do resto do pessoal estava crescendo, porque a cada temporada o cachê cresce, então por questões financeiras eles preferiram fazer isso. E é pelo mesmo motivo do porquê eu acho que nós não veremos Cat Swan, veremos a Rosamund Pike mantendo o papel de Moiraine. Pedro Universo 1192, porque eles ainda não renovaram a série. Por dois motivos. Primeiro, para criar expectativa. A série atingiu números muito bons, foi o melhor das 3 temporadas e foi muito melhor do que A Casa do Dragão, melhor do que Os Anéis de Poder, que já foram renovadas. Então, eu não acredito que nós veremos a série não ser renovada. Porém, nós temos também a Sony na parada. Para quem não sabe, a Sony detém também parte dos direitos autorais da obra. E sempre que a Sony se mete na história, nós sabemos que dá problema. Pedem pra Marvel como eles sofrem com o Homem-Aranha. Bicagama 23. Nossa, prof, eu ainda fico confusa com a questão da organização do poder na série. Então, a gente vê ali o poder sendo difícil. Eles não explicam muito como funciona a canalização. Eles explicaram sobre os 5 fios e sobre como eles devem se unir para fazer alguma coisa. Mas mesmo nos livros não tem grandes explicação. Não, para curar você tem que juntar tal e tal fio e espírito com água e não sei o que. Tanto porque depois, mais tarde, a Nynaeve vai fazer uma cura usando 5 fios, coisa que os outros achavam absurdo. Tem muita coisa, só que não é muito explicado nem na série, nem nos livros. A gente mais conjectura as coisas mesmo. Eli Veronese, existe algum motivo mais além do roteiro para terem matado o Samael? Adoro o canal. Obrigado, Veronese, muito obrigado mesmo. Então, eu acho que na verdade nem é por questão de roteiro. Eles queriam dar uma escalada na Moghedien, mostrar que ela era muito mais poderosa e malvada do que qualquer um, e aí fizeram aquilo com ele. Para mim, um desperdício total de um personagem que já tem poucos abandonados, são 8 só, né? E aí os caras cortaram ele assim tão fácil. Sinceramente, não gostei, até porque agora Ilian nem vai mais existir. Ilian é um local onde o Randy enfrentaria o Samael. Douglas DJ revoltou, aqueles portais que os abandonados usam. Sei que já tem vídeo no canal falando. Como é que funcionam? Bom, cada forma do portal ser utilizado depende se é um homem ou uma mulher. Um homem precisa conhecer o local onde está e a mulher precisa conhecer o local para onde vai. Literalmente eles abrem uma espécie de buraco de minhoca, um portal no espaço-tempo onde eles automaticamente atravessam, chegando ao outro lugar. Tá? É uma das tramas mais poderosas que existe e vai entrar aqui no vídeo de tramas que eu estou fazendo para o canal. Utsales, mesmo usando Sakarne, Moiraine não foi páreo para Lanfear. Não foi porque a Moiraine não conseguiu utilizar o Sakarne de forma adequada. Tem um vídeo aqui no canal que tá para sair essa semana sobre os Sa'angreals. Mas, para entender, o Sa'angreal, por mais poderoso que seja, ele fica limitado à capacidade da pessoa que está o utilizando. Vamos dizer que eles aumentam X vezes. Por exemplo, vamos dizer que o Sakarne aumente 100 vezes o poder da pessoa. Não é esse o valor, tá? Tanto porque não existe esse valor. Só estou fazendo aqui uma forma de vocês entenderem. Se a Nynaeve utilizasse o poder, e ela é ranking 2, e ela utilizasse, ela aumentaria 100 vezes o seu poder. A Moiraine é bem abaixo, ela é ranking 13, ou seja, ela iria aumentar 100 vezes o seu potencial. E aí, então, não tem como ela brigar com a Lanfear. Sem falar que a Lanfear ainda usa cheat, ela usa o poder verdadeiro, que, nossa, ultrapassa aí a qualidade, ainda ela pode se curar, não tem como, mesmo com a Sakarne, não tem como a Moiraine bater de frente com a Lanfear. Ricardo Bispo, o fato da longevidade de uma Aes Sedai aparenta ter 40, mas tem 100. Podem chegar aos 500 anos? A Alivia chega nisso sim, tá? A Alivia chega nessa idade tranquilamente. Ela não é uma Aes Sedai, mas ela chega e aparenta ter bem menos. A Katsuane, por exemplo, ela tem mais de 400 anos e aparenta ter lá os seus 70 a 80 anos bem cuidados. Agora, se você for falar das mulheres do Círculo do Tricô, tem umas que passam dos 500 anos. Passam tranquilamente. O Aes Sedai que utiliza o poder pode viver muito tempo e supõe-se que possam chegar a 1 milênio. Porém, quando as Aes Sedai utilizam o bastão dos juramentos para fazer os 3 juramentos, elas perdem praticamente metade da sua vida.
Tudo isso? Mais uma do Ricardo Bispo. Não entendi o fato das canalizadoras não se curar. Vai contra os teus juramentos? Não. Simplesmente o poder único, Saidin e Saidar, não podem ser utilizados para se curar. Apenas para curar outra pessoa. Tá? É uma limitação do poder mesmo. Por isso que o poder verdadeiro é tão mais overpower, porque você pode se curar utilizando ele. E é isso, pessoal. Essas foram as perguntas de hoje. Já abri outra caixinha, já tem mais um monte de pergunta que eu vou trazer num próximo vídeo aqui para vocês. E para vocês não perderem, já sabe, tem que estar inscrito no canal com o sino das notificações ativado. Quer saber de alguma coisa? Tem alguma dúvida? Pode mandar aqui embaixo nesse vídeo mesmo, sua pergunta, ou então vai lá no meu Insta e espera eu lançar a caixinha de perguntas. Você pode perguntar e eu vou trazer aqui em vídeo para vocês. Se você quer ter um contato mais direto comigo, acesso antecipado aos vídeos, torne-se um membro aqui do canal. Aqui embaixo tem o Seja Membro e vem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, tá aqui embaixo, tá? Lembra, nós estamos toda quarta-feira com live aqui no canal, onde nós estamos reassistindo todos os episódios desde a primeira temporada. Essa semana vai ter o episódio 2 da primeira temporada e depois a gente vai fazer aquele bate-papo bem legal sobre como foi e como a gente gostaria que tivesse sido, tá? Conto com a presença de cada um de vocês. Forte abraço e se cuidem.